O que acontece em uma bolsa de valores? Como é organizado e qual a sua função? Para explicar sobre a Bolsa de Valores, trouxemos o professor Radamés Baroni, mestre em Economia e professor de Economia da USCS. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, fala-se muito de Bolsa de Valores no estado de São Paulo. E até no ano passado, a Bovespa se juntou com a BMF. Qual foi o motivo dessa junção? Bem, é ganho de sinergia, o que a gente chama, né? O que as duas juntas poderiam negociar, né? Separadamente, as duas juntas podem negociar muito melhor. Quer dizer, operacionalmente, né? Você tem uma melhoria de eficácia de estrutura, você tinha 2 conselhos administrativos, você vai ter um conselho só. Quer dizer, você ganha em produtividade, né? Porque os negócios são um pouco diferentes, né? Um trabalha mais com o futuro, o outro trabalha mais ali à vista. Mas realmente ganha em produtividade. Essa fusão dá uma melhor gestão operacional, né? É por isso. Racionalidade administrativa, né? E quais foram os benefícios gerados na economia brasileira? A Bolsa, ela é um sistema de capitalização das empresas, de socialização do capital. As empresas abrem o capital. De outro lado, o investidor é o poupador. Então, ele é um captador da poupança da sociedade. O que o poupador espera? Espera que as empresas, né, comprando ações das empresas, ele possa ganhar, oferir lucro, né, dividendos das ações. E as empresas, elas vão aplicar esse capital para aumentar a sua produção. Então, do ponto de vista econômico, né, os negócios, a economia funciona pela soma dos negócios. Então, quanto mais negócio, mais atividade econômica, mais movimento econômico. Essa é a ideia de uma bolsa de valores, quer dizer, o dinamismo que ela emprega. E aí, além do mais, ela é uma grande captadora de recursos externos, né? Existem recursos externos que vêm sendo aplicados sistematicamente na Bolsa. E ela é uma norteadora de políticas macroeconômicas, quer dizer, o movimento dos mercados, né, estão sempre comentados, divulgados, é utilizado pelo próprio governo, né, para praticar política econômica e das próprias empresas inseridas, né, no contexto econômico. E assim, nós estamos passando por um momento bastante crítico, que é a crise mundial. Como isso está afetando a BMF Bovespa? Bom, isso afetou, assim, de forma significativa, né, em setembro, que caiu quase 10% o volume de negócios, né, assim, em 2, 3 dias. Tanto é que eles tiveram que suspender os pregões, né, naqueles dias, algumas datas específicas, momentos específicos, tiveram que suspender e retornar, combinar com agora vamos comprar, porque está todo mundo vendendo, né? E realmente caiu. Você estava operando ao nível de 70 mil pontos, de repente caiu para abaixo de 40 mil, né? Então, realmente a crise afetou. Mas agora, e recentemente nesta última semana que nós estamos aqui conversando, a Bolsa já retornou em patamares acima de 50 mil pontos, né? Estava em 45 mil ontem, hoje já passou de 50 mil, ela vem crescendo, ela vem retomando, já novamente está havendo ingresso, né, de movimento de capital do exterior, de pessoas que querem investir na Bolsa. Então, há uma recuperação, não chegou ainda àquele nível que estava de 70 mil pontos, isso é um pouco mais lento, mais devagar esse processo, né? Mesmo porque ainda há uma certa... O mercado ainda desconfia, né? A crise ainda está na cabeça de todo mundo, ainda a confiança está afetada, mas gradativamente ela vem recuperando. Essa semana já há uma euforia, né? E não é só a Bolsa aqui, você sabe que é mundial, né? O efeito é mundial. Também Nova York está crescendo, quer dizer, houve uma recuperação praticamente mundial. O senhor falou agora há pouco de pregão e ouve-se muito falar desse termo. Como funciona exatamente o método do pregão dentro da BMF Bovespa? O pregão é a sessão onde você abre para a abertura dos negócios. É chamado de pregão porque é um termo que era utilizado antigamente nas bolsas da Holanda, nas bolsas de mercadoria, você fixava na parede, pregava mesmo as ofertas na parede. Então esse termo pregão, e o pregoeiro é aquele que abre a sessão. Ele abre os negócios que vão ser negociados, é chamado pregão. É a sessão que inicia os negócios das ações que estão registradas lá para negócio. E hoje nós temos também o pregão eletrônico. Isso é interessante. Quais são as vantagens dele em relação ao pregão convencional? O pregão convencional era aquele barulho que você ouvia, né? Era feito boca a boca, assim, gritando, né?
você tinha os ofertantes fazendo papeletas, entregando a papeleta, e hoje você já tem o pregão eletrônico, é online. Quer dizer, as corretoras, elas ficam online, né, e já fazem a compra online. Então, aqui, o operador do pregão eletrônico, ele já escolhe, por exemplo, ele já sabe, ele já pode comparar imediatamente a oferta, né? Quem está comprando mais, o lote. Então, ela agiliza as operações, tira um pouco desse folclore aí da gritaria, mas de vez em quando eles fazem também um pouco disso aí para continuar criando essa mística do pregão barulhento. Mas, na verdade, não é necessário porque tudo é eletrônico, né? É tudo online, é uma ligação online com os corretores. E, diariamente, nós vemos informações sobre altas e quedas dos índices da Bolsa, como a Bovespa, o Dow Jones. Como que é calculado esse índice? O índice é calculado através de uma variação média dos negócios que são feitos. Então, você tem os negócios anteriores, que foram feitos anteriormente, e depois você tem os negócios que estão sendo operados, né? Então, por exemplo, quando você diz que cresceu 2%, é em relação do volume que foi negociado anteriormente, né? Para você chegar nesse índice, aí você pode fazer, por exemplo, um composto de carteiras, né? Por exemplo, o Ibovespa usa os 80% das ações negociadas nos últimos 12 meses, né? Você pode criar uma base teórica em cima disso, né? O Dow Jones, por Nova York, é assim, né? Nasdaq, por exemplo, são as empresas de tecnologia, de internet, de comunicação, né? Microsoft, tipo a Dell, né? Então, você cria um índice que é um parâmetro. Se sobe o volume de negócios, você cresceu 1,tanto%, 2%, caiu 0,62%, né? É um índice que mede essa variação com relação aos valores anteriores. Então, não tem muito mistério assim. Se está crescendo, significa que o volume de negócios naquele dia melhorou em relação ao volume anterior de negócios. É assim que tem que ser entendido. Uhum. O que são debêntures? As debêntures são um título que as empresas emitem que, diferentemente das ações, ela tem rendimento fixo. Ela é o único título negociado ali, no meio das ações, que tem renda fixa. Então, a debênture é emitida pelas empresas quando elas ainda não abrem o capital com ações. Agora, o debênture também pode ser, quando você compra, conversível em ações. Então, quando ele se converte em ações, aí ele passa a ter renda variável. Então, é um instrumento quando a empresa precisa de recursos, né? E o mercado está precisando de um rendimento fixo, né? Aceita ter um rendimento fixo do que o variável. A ação, sempre o rendimento é variável. Depende da cotação da ação, né? Do preço da ação. Já o debênture já é negociado uma renda fixa.